Nossa reportagem começou com trechos de uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro São Pedro, no concerto que abriu a temporada de 2018, com regência do inglês Neil Thompson e músicas de Weber, Prokofiev e Bizet. A Orquestra do Teatro São Pedro é uma referência no cenário artístico brasileiro, especialmente na produção de óperas que tem público fiel. Nossa equipe de reportagem esteve no Teatro São Pedro e conversou com os músicos profissionais da orquestra, Fábio Simão, trompetista, e Daniel Oliveira, clarinetista, sobre a escolha da música como profissão e o trabalho de cada um até chegar em uma orquestra. Os músicos ainda aconselharam os colegas que desejam viver de música. Quem me ensinou música foi meu pai, né? Meu pai e meu tio em casa mesmo. Eu tinha 6 anos quando eles começaram a me ensinar a iniciação musical, assim. Então foi uma coisa quase natural. A gente é de igreja, né? Então ele era o maestro da banda da igreja na época. Já tocava, minha mãe tocava, minha irmã mais velha e meu irmão também já tocava, então foi absolutamente natural para mim entrar para começar a estudar música. Para mim foi assim. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Mojimirim. E lá tem uma banda de música. E eu não fui para a banda de música bem porque eu quis, assim. A minha mãe, eu era um menino muito peralta na escola, aprontava muito, e ela colocou eu de castigo na banda. Falou assim, de castigo você vai estudar música. Eu falei assim, nossa, mas eu não quero estudar música, não quero... Não, você vai lá e vai estudar música, você vai aprender o instrumento, porque música traz disciplina, faz você estudar e você vai entrar no eixo, né? Eu falei, nossa, tá. Aí fui estudar música, comecei com flauta doce e não gostava de flauta doce, assim, era uma coisa... Realmente não tinha me tocado ainda aquela atividade. E aí, quando em banda você toca um instrumento mais para criança, que é uma flauta doce infantil, e depois você faz uma prova e se você tira uma nota boa, você pode escolher o seu instrumento, né? Aí eu tirei uma nota boa, e aí eu poderia escolher o instrumento que eu quisesse dentro daqueles da banda, que vai desde clarineta até a bateria, né? Você tem clarineta, saxofone, flauta, trompete, que são os sopros, e aí você tem a percussão. E meu pai falou assim para mim, bom, você vai tocar saxofone. Aí eu pensei, eu já estou aqui porque eu não quero, ainda vou tocar o que ele quer. Falei, tá. Aí na hora de escolher o instrumento, tinha um instrumento bem velho e verde na parede, assim, era um trombone, né? Aí eu falei assim, eu quero tocar aquele instrumento ali. Aí o próprio professor falou assim, não, Daniel, mas você tirou uma nota muito boa, você tem uma leitura boa, você poderia tocar outro instrumento. Você não quer tocar saxofone? Aí eu pensei no meu pai, falei, não, saxofone não, eu não quero saxofone. Ele falou assim, mas o que você quer? Eu falei, ah, não sei. Aí ele falou, ó, tem esse instrumento aqui que é a clarineta. Aí ele me deu a clarineta, eu olhei assim, falei, nossa, a gente não conhece muito bem, né? Eu falei, clarineta, né? Eu cheguei em casa, mostrei pro meu pai, falei, e o saxofone? Ele falou, ah, o saxofone só tinha clarineta lá. Aí eu comecei a tocar clarineta assim, e foi uma coisa muito... Me apaixonei pelo instrumento, né? E acabou dando muito certo, assim, pra mim, e é uma história meio estranha, na verdade, porque eu nunca pensei que eu fosse me tornar músico, assim. Até a música, ser parte da gente, isso era normal. Mas ser como profissão, aí tive que encampar algumas brigas, assim. A gente tinha alguns músicos que se profissionalizaram na família, mas nenhum deu muito certo, assim. Infelizmente, cada um teve seu declínio muito rápido. Então, quando eu vi que eu queria ser músico profissional, a notícia não foi tão bem recebida, assim. Foi um colega, um amigo, que até hoje é um colega meu musical. Ele apareceu lá na igreja um dia e ele já estudava na Escola Municipal de Música e ele começou a dar algumas aulas, assim, voluntariamente pra gente. E aí, conversando como é que foi a trajetória dele, eu fui me interessando. Eu também quis entrar na Municipal, quis fazer conservatório, tocar em orquestra. Foi uma coisa que foi inoculando até que, enfim, deu certo. Então, no interior a gente tem que trabalhar, né, tocando em carnaval, ou ter uma atividade ali para você... E clarineta não é um instrumento muito popular, então você tem que fazer umas outras coisas. Eu toquei muito com teatro, escrevi a trilha para peça de teatro, e aí a minha vida nunca foi um foco tocar clarineta em orquestra, né? Minha vida era viver de música, tocar, trabalhar e viver de música. Mas aí, depois de um tempo, eu já estava lá com meus 20 anos, eu fui fazer um festival numa cidade próxima, Mojimirim, chamada Poços de Caldas, e o professor falou assim, você tem que fazer uma faculdade. Eu falei, faculdade? Nem pensando nisso, né? Não, vamos para São Paulo, estuda para o vestibular, presta uma faculdade, aí você vai estudar o seu instrumento, a clarineta, com mais empenho, você vai ver que é uma outra coisa.
Aí nessa trajetória eu vim para São Paulo estudar na Unesp, né? Fiz graduação na Unesp, e ali ainda eu não era apaixonado para tocar em orquestra, eu não tinha essa, quero tocar em orquestra. Mesmo aqui em São Paulo eu trabalhei com várias peças de teatro, eu brinco que eu tenho mais prêmio tocando em peça de teatro do que em música, né? Tocando com grandes diretores e trabalhando, né, no teatro. E aí, na faculdade, foi despertando um pouco esse interesse, porque o mercado de orquestras em São Paulo tem bastante orquestras jovens, né? E você precisa viver, precisa ter uma renda. E a orquestra jovem sempre tem um auxílio ali, uma bolsa auxílio. E aí foi ali que eu comecei a tocar e comecei a gostar, assim, de orquestra e pensar mais em viver de orquestra, né? Isso varia muito, varia muito. Bom, basicamente, para ser profissional, você tem que continuar se mantendo em forma, né? Isso não tem como você abandonar o estudo diário do instrumento, isso você não consegue abandonar. Mas é lógico que existem ajustes. Quando a gente é estudante, a gente tem o dia todo para fazer o que a gente bem entender do tempo. Depois, no meu caso, por exemplo, com família, com coisas aqui, coisas ali, outros trabalhos, a gente acaba tendo que fazer um bom uso do tempo e fazer o melhor que pode. Uma vantagem de eu tocar trompete é que é um instrumento muito muscular, né? Então se cansa muito para tocar um trompete. Então não é muito útil você estudar mais do que 2, 3 horas por dia, assim, mesmo muito organizado. Não é possível estudar isso continuadamente, assim. Então minha rotina basicamente eu chego um pouco mais cedo na orquestra, faço meu aquecimento, preparo algumas coisas para aquele ensaio especificamente daquele dia. Se as coisas não vão como eu esperava, ainda tem algumas horas depois do ensaio para tentar ajustar isso até o fim de semana, que é o concerto, que aí a gente consegue, sim, fazer como se propôs a fazer, né? Bom, para um jovem que está estudando música, ele precisa entender que a atividade musical, ela demanda muito tempo. E estudar, ela tem que ser entendida em toda a família. O seu pai tem que entender, a sua avó tem que entender, o seu tio tem que entender que ensaiar em casa, esse estudo individual que a gente tem que ter, é 70% da atividade. Você precisa estudar. A música, você faz uma coisa que não está dentro de você, né? Você tocar um instrumento é algo fora de você, e para isso você precisa praticar. Como qualquer atividade que necessite essa técnica, né? Que técnica vem de artesão. Se você pensar da Grécia Antiga, dessa questão do artesanato, de você trabalhar o material. Então, quando você toca um instrumento, você trabalha esse material, né? Esse instrumento, o som, o auditivo. Então, estudar muito, ler muito, ouvir muita música. Num sonho, isso eu falo por experiência, de verdade, o mais importante não é nem a conquista, é o caminho até ele. Porque no meio do caminho, eu sonhava em ser músico de orquestra, no meio do caminho eu desisti. Eu desisti porque as coisas, porque a economia, porque as orquestras, porque... No meio do caminho aconteceu de novo. O importante é que eu mantive o foco no meu desenvolvimento todo esse tempo. O sonho de orquestra era uma desculpa. No fim aconteceu. E poderia, se eu não estivesse aqui, talvez acontecesse em outro lugar, mas o importante é que eu mantive o foco no meu desenvolvimento nesse tempo inteiro. O sonho pode até mudar, pode sofrer alguns ajustes, não era bem isso que eu queria. Às vezes o cara sonha em orquestra e não é aquilo que ele quer. Eu tenho colegas que entraram na orquestra, tocaram na orquestra por muito tempo e viram que não era isso que ele queria. Então, o importante não é nem o objeto do sonho, mas o como você se prepara durante esse processo. Então, sonha forte e persegue. E tudo, e namoradas perdidas, e almoços em família que não ia, porque realmente é uma dedicação. Mas é uma dedicação que vale a pena, né? Às vezes algum aluno vem e fala, mas professor, tocar em orquestra é um pouco desgastante. Toda profissão é desgastante, né? Toda profissão tem seu estresse, tem sua preocupação, tem seus medos, né? Mas a música, ela tem uma coisa muito que compensa muito, porque quando você está ouvindo um CD, por exemplo, você fica muito feliz, né? Tem aquela coisa. Mas quando você pode ouvir a orquestra de dentro da orquestra e tocando aquilo lá que você ouviu, é muito gratificante. Então, apesar de todas as dificuldades da profissão, que como qualquer outra profissão tem, vale muito a pena, mas você tem que se preparar, que é exatamente como qualquer outra profissão. Se você quer ser um bom médico, você tem que estudar muito. Se você quer ser um bom músico, de orquestra principalmente, você tem que estudar muito. E tem que fazer parte. E esse estudar muito não tem que ser aquela coisa, nossa, eu vou estudar. Faz parte. E é gostoso. E você se diverte estudando. E isso eu acho que faz valer a pena. Então, assim, esse jovem que está querendo ser músico, ele primeiro tem que aprender que ele precisa se divertir estudando. Ele precisa se divertir naquelas 6 horas ou 4 horas que ele tem de estudo, tem que ser uma coisa prazerosa. Depois disso, com uma boa orientação, aí sim ele pode buscar uma orquestra que com certeza ele vai encontrar.
Como você ouviu dos músicos Fábio e Daniel, a música escolhe a pessoa e dessa união nascem composições que permanecem no tempo, sensibilizando todas as gerações. Se você gosta de música clássica e ópera, aproveite a temporada de 5 apresentações da ópera Katia Kabanova, uma trágica história de amor escrita pelo compositor tcheco Leos Janáček, nos dias 17, 19, 22, 24 e 26 de agosto. Primeira vez encenada no Brasil, com direção musical do norte-americano Ira Levin. Em 3 atos, com excelente elenco, figurinos, músicos e cantores. A AFEPESP, com ousadia e pioneirismo, tem um projeto especial para os músicos servidores públicos e dependentes, que é a formação de uma orquestra. Esse projeto já está em andamento, com audição marcada dia 23 de agosto para os músicos servidores interessados. O grupo da Orquestra FEPESP está em formação e nossa reportagem também foi conhecê-los para saber o que a música promove em suas vidas e as expectativas para esse projeto. Ouvimos o regente André Luiz Alonso. Bem, uma orquestra de música ela é composta por instrumentos de cordas, metais, percussão, basicamente isso. E aí, dentro das sessões, a gente vai ter nas cordas violinos, violas, violoncelo e contrabaixo acústico. Na seção de metais nós temos os trompetes, temos as trompas, os trombones e temos as palhetas também. Temos uma orquestra mais popular, uma jazz sinfônica, com essa característica mais popular, temos o saxofone, temos clarinete e aí também temos na orquestra tradicional o oboé, também fagote. São os principais. Também temos os de percussão. Aí tem caixa, prato A2, e aí as variantes, né? Tímpano, que é bem conhecido. Então, basicamente, a orquestra é formada por esses instrumentos. Também os teclados, né? Também temos piano, tal, uma coisa mais tradicional, mais barroca, por exemplo. Algum concerto específico, temos cravo, entre outros. Por um projeto ser um projeto voluntário, isso é uma coisa que me cativa muito, porque eu já trabalho voluntariamente desde criança com música. Então isso para mim me chamou muita atenção e é muito importante para nós músicos. Alguns aqui que estão praticando deixaram de praticar na sua juventude, entraram na sua carreira profissional, né? E estão voltando agora, depois de aposentado. Alguns pararam de praticar música. E aqui estão achando um ambiente, um lugar bacana para voltar a realizar esse sonho, né? De fazer música em conjunto, que é uma coisa muito difícil. Parece ser fácil tocar com os outros, né? Mas é muito mais difícil do que sozinho, em muitos momentos. Então eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que a gente está vivendo, que a associação está propondo, e é um sonho voltar fazer música para alguns. Eu continuo regendo, né, aqui como voluntário também, então isso é muito bacana para a gente fazer música, porque música para a gente é vida, isso é muito bom de fazer. Nesse primeiro momento, na primeira fase da orquestra, nessas audições estamos acolhendo principalmente os instrumentos de cordas, que são os violinos, violas, violoncelos, principalmente esses instrumentos, para a gente ter uma sonoridade mais ligada para o sinfônico, né? Sonoridade mais sinfônica. Também colhendo também instrumentos de percussão, alguns instrumentos de sopro, como trompa, trombone, trompetes, são instrumentos super importantes para esse momento.
Os músicos Ricardo Lobo, flautista, Marcelo Biasi, tecladista, Francisco de Azevedo, violinista, e Roberto Imai, flautista, revelaram suas histórias pessoais. Na verdade, o meu encontro com a música, ele foi, desde criança, eu tive iniciação musical com a flauta doce. E essa é a razão de hoje eu tocar flauta transversal, que eu comecei com a flauta doce desde criança, e aí a transição mais natural era passar para tocar flauta transversal. A música surgiu na minha vida ainda quando eu era criança, no começo mais como observação. Então eu cresci na igreja, estou na igreja e eu via as bandas, via a música acontecendo dentro da igreja e isso me despertava uma curiosidade pelo som, pelos instrumentos e tal. E aí eu fui me envolvendo com a música por essa curiosidade e pela questão também de você se sentir parte de alguma coisa, parte de algo dentro da igreja, parte de um grupo, parte de uma missão. A questão do teclado é difícil responder, acho que aconteceu naturalmente. É uma paixão, é um despertar que você não consegue explicar, ele simplesmente acontece e cria aquela coisa da intimidade. Você escolhe o instrumento escolhe, acontece. Com a viola, acho que seria mais interessante eu voltar bem para trás, né? Porque meu começo musical foi desde criança, minha mãe me incentivou, né? E eu peguei piano, né? Estudei muitos anos, estudei na escola municipal, alguns anos, Escola Municipal de Música aqui de São Paulo, mas durante muitos anos, né? Mas eu gostava mais de trabalho em grupo, música de câmara e orquestra, né? E piano é um instrumento muito solista, né? Então eu acabei optando por viola, né? Que a viola aqui parece um violino, né? Mas tem um som mais grave do que o violino. Faz 7 meses que eu comecei a estudar a flauta transversal e quando eu comecei como autodidata. Aí eu telefonei para a FEPESP perguntando se eles tinham curso de flauta transversal. E como eu já tocava um pouquinho, eles fizeram um teste comigo para participar dessa orquestra, né? Que é uma forma também de aperfeiçoar, aprender e tocar em grupo também. Eu acho que a iniciativa é muito boa, porque na verdade assim, a prática em conjunto, ela é bem diferenciada do que tocar sozinho em casa, né? E ela é bem rica e a oportunidade é bastante ampliada, né, para tocar vários tipos de música, vários tipos de repertório. Então, na verdade, eu acho que tem muitas pessoas que estão buscando a oportunidade de ter um grupo desse tipo, de tocar em conjunto, numa orquestra, podendo tocar temas de filmes, essas coisas assim, e que vão poder aproveitar essa oportunidade como eu. Comecei a estudar, cheguei a tocar na estadualzinha, né, por algum tempo e acabei por me afastar, né. Casei, tive filhos e tudo, e agora que me aposentei eu tô assim, sob desse grupo, né, que está sendo formado aí com o maestro André, o pessoal aqui da FEPESP, e eu achei uma ótima oportunidade de eu voltar, retornar a fazer música, né, fazer música num grupo, né, e essa é a minha empolgação aqui, né. Eu estou na expectativa de fazer isso, retomar esse meu lado musical aí que eu perdi ao longo da vida. Assim, eu vim participar por essa questão de você estar em um grupo. Um dos grandes benefícios que a música traz é justamente essa questão de você conhecer outras pessoas, de você se relacionar com outras pessoas, você aprender com outras pessoas. Eu acho que quando você faz música em conjunto, isso te enriquece como músico. Você tem a oportunidade de trocar mesmo experiências, de trocar contatos, conexões com outras pessoas que têm essa mesma intenção de um bem comum. Então, eu vejo na orquestra um ambiente bem bacana para isso, um ambiente bem acolhedor, de pessoas que querem aprender, que estão aqui para compartilhar, e isso me chamou a atenção. Bem, aí eu comecei a estudar flauta doce com 16 anos de idade, mas comecei a estudar seriamente com 25 anos na Escola Municipal de Música, onde fiquei uns 2, 3 anos estudando, e depois eu parei para fazer a faculdade de História, né? E agora que eu estou aposentado, retornei novamente à música.
A música é realmente uma arte que transforma o homem e por isso tão sensibilizadora de emoções. Antes de finalizar, ouça o recado da coordenadora de Educação e Cultura, Maria Edna Silva Rosa, sobre o projeto da orquestra e seu convite para que todos participem. Olá, minha querida família FIPESP. Que prazer conversar com vocês uma vez mais. Eu vim aqui hoje compartilhar uma notícia maravilhosa. Nós estamos formando uma orquestra. Eu sempre fiquei me perguntando, por que não tentar fazer uma orquestra? Porque no universo de 250 mil associados que somos, tem muita gente ligada às artes e especialmente à música. Quando surgiu essa ideia, eu que venho de um ambiente muito musical, com corais, com orquestra, com bandas, eu fiquei pensando nisso e fui conversar com o nosso presidente, Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira. Ele disse, vamos tentar. E eu conversei depois com a nossa funcionária Isa Ferrari e ela disse, olha, estamos em sintonia, porque eu sempre quis isso. Nós tínhamos um longo caminho a seguir, porque partíamos do zero, do nada. Teríamos que ver maestro, tudo, instrumentos, e fomos arregaçando as mangas e seguindo por esse caminho. E conseguimos um contato maravilhoso com o maestro André, que nos recebeu de braço e coração aberto. E nós estamos aqui hoje, convidando a todos vocês. Você que tem um instrumento musical, você que é músico, venha fazer parte desse projeto maravilhoso. Se você for analisar o que é a música, ela é sensacional, ela nos transmite para o sagrado. Então, vamos conosco participar dessa orquestra, nos alegrar juntos. Nós estamos esperando vocês de coração aberto e com os braços também. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada. Ouça um pouco do ensaio dos músicos que já estão na Orquestra FEPESP e até a próxima semana.